Se aconchega aí, irmão. Senta na cadeira aí. E preste atenção naquilo que o Senhor vai falar hoje. Hoje é um dia de esperança. Nós precisamos acreditar nisso. Precisamos acreditar e ter esperança no Senhor que nos amou e morreu por nós. É um dia de renovar a fé. E é um ótimo dia, uma ótima noite, para cadeias serem quebradas, para correntes serem despedaçadas. Quando eu estive no momento mais difícil da minha vida, na escuridão mais difícil que eu já passei, eu não conseguia ver a luz no fim do túnel. E o meu clamor e a minha oração era para que eu conseguisse ver a luz no fim do túnel. Eu queria conseguir ver essa luz, porque quando a gente diz existe luz no fim do túnel, é porque a gente está dizendo que a escuridão vai terminar. E eu queria declarar para você isso hoje. Não tem escuridão que é eterna, se você estar com Cristo. Não há problema que é eterno, se você estar com Jesus. E quando eu orei, quando eu clamei, quando eu pedi para o Senhor me mostrar essa luz no fim do túnel, e quando eu vi essa luz, eu sabia que estava chegando ao fim o meu sofrimento. Hoje é a penúltima mensagem da série O Poder da Cruz. Já vimos 7 motivos pelos quais Jesus teve que morrer. Ele teve que morrer para mediar uma nova aliança entre nós e Deus. A Bíblia fala que só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Então ele teve que vir, teve que morrer para que a gente tenha essa nova aliança com o Pai. Jesus, ele teve que morrer para nos reconciliar com o Pai, nos dando uma identidade de filhos. Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ele teve que morrer também para sermos perdoados dos nossos pecados e para nos tornar justiça. Somos justificados, nos tornamos justos por meio do sacrifício de Jesus. Ele morreu para nos dar uma nova vida. Ele morreu para nos batizar com seu Espírito e para curar os enfermos. E hoje, você vai entender que ele morreu para libertar os cativos. Não existe prisão que o Senhor não possa derrubar. Não existe grilhões, querido. Grilhões é algemas. Não existe correntes que ele não possa quebrar. Não existe grilhões que ele não possa despedaçar. Porque ele veio para libertar os cativos. Hoje nós veremos isso, que Jesus morreu para libertar os cativos e os oprimidos pelo diabo. Jesus, ele foi à cruz para nos libertar do cativeiro do diabo, que se manifesta por meio de demônios, de todo lixo, de drogas e vícios, e que tem afligido a humanidade.
Hoje você precisa sair daqui, tendo a certeza que Jesus morreu para te libertar do cativeiro, do diabo e do poder do mal. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus 2, verso 14. Vai ser projetado. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Então era necessário que Jesus viesse, era necessário que ele morresse. Uma vez eu ouvi um pregador na televisão e ele falando uma asneira, deu vontade de entrar na televisão, queridos. Que ele falou que Jesus, ao ir na cruz, ele estava cumprindo a vontade do diabo. E eu falei, não! Tira o microfone desse homem. Porque ele não estava cumprindo a vontade do diabo. A Bíblia fala que Deus agradou moê-lo. Lá em Isaías 53. Então, ele estava cumprindo a vontade do Senhor. Quando ele estava orando, ele falou, Senhor, se possível afaste de mim esse cálice, mas antes seja feita a tua vontade. Então ele não estava cumprindo a vontade do diabo. Ele estava ali cumprindo o plano de Deus. E o plano de Deus é nos libertar. Em Lucas 4, verso 18 e 19, Jesus ele entra no templo. E ele abre o rolo, o livro do profeta Isaías. E ele começa a ler o texto, exatamente o texto que está projetado. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão e os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. E quando Jesus estava ali no templo, e ele fala esse texto, ele fala, hoje se cumpriu essa palavra. E todo o relato bíblico, toda a narrativa bíblica, você vê Jesus fazendo exatamente isso. Libertando os cativos, libertando os oprimidos, curando os cegos, curando os paralíticos, curando os enfermos. Mas aí você pode dizer assim, eu não acredito no inferno, eu não acredito no diabo. Sobre o inferno, queridos, e as obras das trevas, eu vejo 3 grupos distintos. Eu vejo um primeiro grupo, que são aqueles que acreditam que tudo de ruim que acontece em suas vidas é obra do diabo. E aí, queridos, você precisa ter muito cuidado com isso, porque você pode cair no erro de acreditar que o que você precisa é libertação e não arrependimento. Nem tudo na sua vida é diabo. Tem coisa que você precisa se arrepender. O segundo grupo distinto que eu vejo sobre essa temática são os que não acreditam em demônios, não acreditam em inferno, não acreditam em Satanás, não acreditam em obra das trevas. Não tem problema, isso é um direito seu. Para entrar no inferno, queridos, não precisa de fé. Essa é uma exigência da concorrência. Essa é uma exigência de Deus. Ora, pela graça sois salvos mediante a fé. Então, para você ser salvo, você precisa ter fé. Para você entrar no céu, você precisa acreditar que Ele existe. Para entrar no céu, você precisa ter fé que Jesus morreu e veio para te salvar. Para o inferno, não é requisitado fé. Para você entrar no inferno, não precisa de fé. É uma exigência só do céu. Uma das armas mais poderosas de Satanás, querido, é fazer com que a gente acredite que ele não existe. Que a gente acredite que o inferno não existe.
E ele vem jogando isso na humanidade, vem jogando isso para as pessoas. E inclusive, somado a isso, ele faz com que a gente não acredite que ele existe e também nos faz desacreditar em Deus. Ou seja, a gente não acredita no inferno, mas também não acredita mais em Deus. O nosso inimigo, queridos, ele está ao nosso redor. Existe inferno, você acreditando ou não. O nosso inimigo, ele está ao nosso redor. Em 1 Pedro 5,8 fala assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Sabe o que é engraçado, queridos? Que quando a gente lê a Bíblia bastante, a gente começa a linkar alguns versículos. A gente começa a ver que a Bíblia não é um monte de história desconecta, mas que tudo se conecta e tudo tem uma razão de existir, e tudo aponta para Cristo. Quando a gente vê a história de Jó, quando Jó está lá, era o homem mais rico do Oriente, tinha tudo, tinha dinheiro, tinha uma boa família, 10 filhos, tinha posses, era bem quisto por todos. E aí a Bíblia fala que os anjos vieram ter com o Senhor, e Satanás veio com ele. E quando Satanás chega diante de Deus, Deus chega para ele e pergunta: de onde você está vindo? De onde você está vindo? E ele fala assim: eu estou vindo de rodear a terra e de passear por ela. Aí ele está vendo meu servo Jó. Aí Deus recomenda Jó, queridos. Eu acho isso muito incrível. Ele fala assim, ó: está vendo meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é íntegro, ele é reto, ele anda comigo e ele se afasta do mal. Não há ninguém como ele. Queridos, Deus pode olhar para você hoje e falar: não há ninguém como meu servo. Aí o diabo fala assim: ah, mas ele é assim porque você deu tudo para ele. Ele tem tudo, ele é protegido. E aí Deus fala: beleza, então tira, pode tirar tudo. E ele fica sem nada, os filhos morrem. Só vem os enviados do Satanás para avisar: ó, seus filhos morreram. Só sobrava um, querido. E vinha avisar: ó, você perdeu tudo, perdeu os gados, tudo. Ixi, perdeu tudo. E aí no segundo dia, os anjos vêm de novo diante de Deus, mais uma vez, e o diabo veio com eles, Satanás veio com eles. E quando chegou ali, queridos, ele perguntou: de onde você está vindo? E ele fala de novo: de rodear a terra e de passear por ela. E aí quando a gente lê esse texto de Pedro, fala: o diabo, o inimigo de vocês, anda ao nosso redor como um leão. O diabo, ele está nos rodeando, querido, o tempo todo. O diabo está andando pela terra, nos rodeando o tempo inteiro, procurando uma hora que vai para nos devorar, procurando uma hora para nos derrubar. E uma coisa, queridos, teve um tempo na minha vida que eu me afastei do Senhor na minha juventude. Foi logo que eu estava entrando na faculdade. Eu nunca fiz coisa errada, minha família está aqui, eles podem confirmar para qualquer um de vocês. Nunca bebi, nunca usei drogas, nunca fiz nada de errado aí que a gente vê tantos fazendo. Mas eu me afastei de Deus. E quando eu me afastei de Deus, eu encontrei um amigo. E esse amigo foi um cara que, quando eu estava muito firme, eu falei de Deus para ele. E aí eu estava afastado e ele veio falar comigo. E a frase que ele falou para mim, ele não falou muita coisa, queridos, mas a frase que ele falou para mim foi o seguinte: João, o diabo vai todo dia diante de Deus te acusar. Todos os dias o diabo vai diante de Deus te acusar. Qual o respaldo você está dando para Deus mandar o diabo embora? E eu digo para vocês hoje: o diabo vai todo dia diante de Deus te acusar. Qual respaldo você está dando para Deus mandar o diabo embora? Queridos, ninguém entra no inferno por causa dos seus pecados.
Uau, que heresia, João. Não, você vai entender. O pecado ele leva à morte. Mas o que vai te levar para o inferno é você rejeitar o perdão que vem de Jesus. É isso que vai te levar para lá. Quando rejeitamos a salvação, quando rejeitamos o perdão, quando rejeitamos a libertação. Quando você pensa em inferno, querido, quando você pensa em diabo, quando você pensa em obra das trevas, quando você fala assim, ó, eu acho que a maioria que já deve ter falado isso, fala assim, rapaz, mas o devorador está me destruindo. Quando você pensa nisso, o que vem na sua mente? O que vem na sua cabeça? Fogo? Quem pensa em fogo? Quem pensa, por exemplo, em tormento? Tormento? Você pensa em tormento? Sofrimento? Enxofre, para aqueles que já leram a Bíblia. Isso é atraente, irmão? Alguém iria para um lugar desse? Ninguém iria para um lugar desse. O inferno não é atraente. Ele nunca será atraente. E não podendo tornar o inferno atraente, querido, ele tornou atraente o caminho que leva até o inferno. O caminho que leva até lá é mega atraente. Vivemos, querido, numa geração que se diz a mais livre, a mais empoderada, a mais sem tabu, com a maior tecnologia de todos os tempos. Mas na verdade somos a geração mais sem compromisso com a família que já existiu, mais amante do divórcio que já existiu. Vivemos numa geração que tem carro na garagem, tem cardápios na sua mão, tem um mundo na mão, drogas, bebidas, é fácil e é à vontade. Sexo nem se fala. Mas a verdade, queridos, a maior verdade é que somos a geração mais depressiva, ansiosa e suicida que já existiu na Terra. A única base que Satanás tem contra você é a sua carne e o seu pecado. Lembra daquela pergunta que eu fiz? Qual respaldo você está dando para Deus mandar o diabo embora? A única base que ele tem contra você é a sua carne e o seu pecado. Ele vai todo dia diante de Deus te acusar. Ele não falha nenhum dia. E sabe qual é o mais interessante nisso tudo? É que ele já é um derrotado. A gente acabou de ler Hebreus, que fala que ele tinha que vir e morrer para destruir a obra do diabo. E destruir a morte. Ele já é um derrotado. Mas ele se levanta todas as manhãs para te destruir. Eu me acuso, eu quero falar a palavra, me fugiu, mas assim, eu vou falar ela. É capaz que o diabo seja mais focado que você. É isso que eu queria dizer. Ele se levanta todas as manhãs, mesmo sabendo que é um derrotado, irmão. A Bíblia fala que você é mais que vencedor. E é capaz de você não se levantar todos os dias para orar. A gente vem batendo na tecla aqui na igreja, os pastores, os líderes, no kids, nos jovens, aonde quer que seja. Jesus, ele veio para libertar os cativos, irmão. Deus, ele deseja que todos os seus filhos vivam em liberdade. Jesus, ele veio para nos resgatar do príncipe deste mundo. Ele nos veio nos resgatar deste mundo, queridos. Você tem que entender que você não é deste mundo. Você não é daqui. Queridos, o céu não é o seu destino. O céu é a sua origem. Você só vai voltar para casa. Nós existíamos nele mesmo antes de existirmos no ventre das nossas mães. Então o céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem.
Jesus, ele veio para nos, ele não só veio, queridos, para nos livrar do sofrimento terrestre, mas ele veio e morreu para nos livrar do sofrimento eterno. A Bíblia não é um cardápio para você abrir só quando você está precisando de alguma coisa. A sala secreta, o seu quarto secreto, não é só para você ir quando você está precisando pedir alguma coisa. Ele é um bom pai, ele vai ouvir todas as nossas orações e vai ouvir todos os nossos pedidos. Mas não é só para isso. A morte de Jesus não era um pagamento ao diabo, mas o custo que Jesus teve que arcar para derrotá-lo. O resgate pago foi o custo de guerra, do conflito, do nosso resgate. Jesus pagou para tornar cativo o cativeiro. Olha, o que precisamos entender sobre libertação e sobre inferno, e sobre Jesus e como ele veio e morreu por nós. A primeira coisa que você precisa entender é que a cruz é um lugar de vitória. A cruz é um lugar de vitória. Ela é a história de dor, sim, ela é uma história de dor. É um martírio. Jesus sofreu um martírio em meu e em seu lugar. E ali é um lugar de dor, sim, é um lugar de dor, mas eu consigo enxergar na cruz a maior manifestação do amor de Deus por nós. Eu estava falando com um casal, Deus não precisa te dar mais nada, querido. Ele não precisa te abençoar com mais um centavo sequer, com nada, porque Ele já te deu a salvação. A cruz é a maior história de amor que eu já ouvi. E a cruz é um lugar de vitória. Ali Ele venceu a morte. Ali Ele venceu o diabo. Ali Ele levou o nosso escrito de dívida. Em Efésios 1, 20 até o 23 fala: esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. A cruz é um lugar de vitória. A segunda coisa que você precisa entender é que o diabo é um inimigo derrotado. Eu acabei de falar aqui, ele é derrotado, mas mesmo assim ele se levanta todas as manhãs, todas as noites, todos os minutos para te destruir, Vitor, para destruir a sua família, para destruir a sua casa, para te jogar para baixo, para te colocar depressivo, para te colocar cheio de medo. E ele não falha, queridos, no sentido de se levantar, mas ele já é um derrotado. Ele se levanta para cair. Não é? A gente não adora dizer isso, que ele se levanta para cair. Comece a acreditar nessa palavra com todas as forças que é em seu coração, queridos. Ele se levanta para cair. Ele se levanta para ser derrotado. Ele se levanta para ser destruído, aniquilado. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo e pregando ele na cruz. Desse modo, grava isso, queridos, grava isso. Verso 15, desarmou os poderes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente aos vencê-lo na cruz.
Então o diabo ele foi derrotado na cruz. Ele já é um inimigo derrotado. A prova que o diabo é um inimigo derrotado é que juntamente com a chegada do reino de Deus, o povo de Deus recebeu autoridade para expulsar demônios. Os discípulos receberam autoridade para expulsar, para quebrar as obras das trevas. Então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Mateus 1:39. Vão e anunciem que o reino de Deus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Mateus 10, versos 7 e 8. Ele nasce e ele se levanta para cair. A terceira coisa é que essa guerra espiritual é travada na mente. Atos 5:3 diz: então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. Em Efésios 2 ele fala: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nas quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. É travado aqui, queridos. É travado na sua mente. Ele quer desvirtuar você. Ele quer tirar você do caminho. Ele quer tirar você do caminho eterno. O caminho que leva para o céu, o caminho que leva para o Pai. Romanos 12 fala no verso 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem um outro versículo que fala para a gente apresentar o nosso culto racional a Deus. Você entende que é na mente, queridos? Não dá para você viver de emoção. É na mente que a batalha é criada, é guerreada. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A sua luta não é contra o seu cônjuge. A sua luta não é contra o seu chefe. A sua luta não é contra o seu vizinho xarope. A sua luta não é contra pessoas, querido, e sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. E essa guerra é travada na sua mente. O diabo e seus demônios não podem te possuir, mas eles podem te oprimir. Eu já senti uma opressão fortíssima uma vez. Fui dormir, normal, tranquilo. Não tinha filhos ainda. Não tinha Mariana, não existia Gabriela. E de repente, de madrugada, eu comecei a me debater na cama. Que Fabiane me acordou. E ela me chacoalhou para me acordar. E foi um pesadelo terrível, queridos. Porque a minha filha, eu vi a minha filha, e ela com a voz de demônio, falando, e me acusando. E eu repreendendo a minha filha. Né? Tá amarrado em nome de Jesus. E isso tudo na minha mente, cara. Irmãos, eu não consegui dormir mais naquele dia. E eu liguei até pro Dudu na época. A gente nem estava na mesma igreja, mas eu sempre tive esse contato próximo com o pastor Dudu. E eu falei, cara, ora por mim. O negócio foi doido. Foi uma loucura. Uma guerra travada num sonho, dentro de um pesadelo, queridos. Uma opressão tremenda. Opressão implica em atormentar áreas que ainda não foram entregues a Deus. Tem uma frase do Billy Graham que eu li esses dias, que ele fala bem assim, que o diabo conhece a sua história.
e que ele ataca exatamente as áreas que você ainda não entregou para o Senhor. Quais áreas você ainda não entregou para Jesus? A última coisa que você precisa entender é que existe uma armadura espiritual. Em Efésios 6, a partir do verso 10 diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados à prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu não sei se já te falaram alguma vez para quando você acordar, antes de sair de casa, você meio que vestir a armadura. Já te falaram isso alguma vez? Já te falaram? Para você entrar no seu quarto e falar assim: Senhor, estou aqui, sou eu, João, vamos lá que eu preciso vestir a armadura. E aí você orar Efésios 6, a partir do verso 10, e você se revestir da armadura. Por que Jesus teve que morrer, queridos? Galera aí do louvor pode ir subindo. Jesus morreu para nos libertar do cativeiro. E para triunfar sobre todo o poder do mal. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quem está estudando o livro de Gálatas leu isso aí. Gálatas 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Minha oração hoje é que você tome posse dessa palavra. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Você não precisa ficar escravo da depressão. Você não precisa ficar escravo do medo. Você não precisa ficar escravo da tristeza. Neemias 8:10 fala: não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você não precisa ficar triste mais, querido. Hoje é um bom dia para quebrar correntes. Hoje é um ótimo dia para derrubar prisões. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, você pode crer no amanhã. Não há tristeza que Ele não destrua. Não há depressão que Ele não destrua. A Organização Mundial de Saúde fala que a depressão é o mal do século. Eu tenho orado, queridos, no meu secreto com Deus, eu tenho falado: Senhor, me ajuda a orar por pessoas que precisam de cura de alma. Pessoas que estão tão
presas dentro de suas mágoas, estão tão presas dentro de suas tristezas, estão tão aprisionadas dentro de seus rancores, que o seu coração parece mais uma cadeia, sabe? Uma cela. E aí toda pessoa que você se magoou, você coloca dentro da cadeia. Toda tristeza que você tem, você coloca dentro da cadeia. E você fecha aquilo no seu coração. Você se sente atormentado, querido? Você se sente que hoje é um bom dia para você se libertar disso? Você se sente perseguido? Você acredita que o diabo possa estar agindo na sua casa, agindo no seu casamento, agindo na sua família? Essa semana eu escutei uma música repetidamente. E uma das frases da música é: tua voz é que quebra grilhões, é que derruba prisões e faz estremecer. Tua voz é que quebra os grilhões. Se você se sente perseguido, atormentado, preso, cativo, hoje é o dia para ficar livre. Hoje é o dia para você ser livre, de uma vez por todas. Hoje é o dia para você se ver livre, para sempre, queridos. Nunca mais depressão vai me atormentar. Nunca mais a tristeza vai me roubar a alegria. Hoje é o dia, queridos. Não deixe passar de hoje. Se você entendeu a mensagem, se você entendeu que Jesus morreu por você para libertar a sua vida, você precisa deixar isso hoje aqui. Vamos ficar de pé. Tem alguma coisa que você precisa deixar hoje aqui, eu quero que você venha clamar. Tua voz é que quebra os grilhões. Tua voz é que derruba as prisões. A equipe vai começar a tocar música e você pode vir, a equipe vai estar aqui. Não leve isso de novo com você, queridos. Não leve isso de volta para a sua casa. Deixa aos pés da cruz. Pode vir, fica aqui. Não leve isso de novo com você. Enquanto eles tocam, pode vir. Em nome de Jesus.